Henker que vive duas vezes. Capítulo 714. Terra, 10. O rosto de Thomas Lee ficou vermelho. O que, o intocável está dizendo a Ares para descer? Ares era o deus que Tomé servia. Embora Thomas nunca tenha se considerado um seguidor devoto, ele ainda tinha muito orgulho do deus a quem servia. Além disso, Ares ocupava uma das posições mais altas na mitologia grega e romana, e suas lendas eram tão famosas que praticamente todos na Terra conheciam Ares. Além disso, entre os numerosos filhos de Zeus, Ares nasceu de Hera. Então Ares era um descendente direto e reconhecido de Zeus. Embora houvesse rumores de que Ares era um tolo, nos dias da Roma antiga, quando a fama e o prestígio de Ares atingiram o seu auge, Ares, sob o nome de Marte, ostentava um nível de fé igual ao de Zeus. Assim, a maneira aparentemente irreverente de falar sobre Ares, como se estivesse falando com um subordinado, fez o sangue de Thomas ferver. Vendo Caim e Sete agindo e falando tão levianamente com os deuses do Olimpo, Thomas pensou que os dois provavelmente tinham enlouquecido. Aconteceu alguma coisa com seus cérebros durante a quebra do portão? 3. No entanto, aparentemente sem se importar com os pensamentos de ninguém, Yon-Wu fez uma contagem regressiva a partir de 3 com uma expressão severa. Thomas Lee estava prestes a xingar Caim, mas então... O que? Por que a conexão do canal é tão instável e instável? Aconteceu alguma coisa? Ei, o que diabos você fez? De repente, uma voz desconhecida soou na mente de Thomas. Tomás arregalou os olhos. Mesmo depois de se tornar apóstolo de Ares, ele nunca tinha ouvido diretamente a voz de Ares antes. Ele tinha ouvido falar que os outros apóstolos conversavam frequentemente com os deuses aos quais serviam. Mas Tomé nunca recebeu quaisquer oráculos ou revelações de seu Deus. Independentemente disso, Thomas nunca considerou isso uma coisa ruim. Ele sempre pensou que seu Deus o estava testando. Mas, neste momento, ele finalmente ouviu a voz de seu Deus. A princípio, Thomas se perguntou momentaneamente se alguém estava pregando uma peça nele, mas logo compreendeu intuitivamente que a voz que falava em sua mente era o Deus a quem servia, Ares. O canal tremeu incontrolavelmente e a alma de Thomas começou a ressoar também. Seu Deus estava com raiva. Thomas estava prestes a explicar ao seu Deus sobre o ser indigno que estava manchando o nome de Ares. Mas Ares parou de falar de repente. Por um momento, apenas o silêncio se seguiu. Querendo saber se algo aconteceu, Thomas se concentrou no canal. Soluço. Foi um som muito fraco. Soluço? Não costumamos soluçar quando nos assustamos depois de percebermos algo que nunca consideramos? 2. P. Porque ele está lá. E eu tenho certeza que o apóstolo de Atena deveria nos avisar quando ele acordasse. M. Meu senhor? A voz de Ares tremia violentamente como se ele tivesse visto algo que nunca esperava. Thomas Lee foi capaz de ler com precisão as emoções de Ares através de sua conexão com o canal: espanto, choque, medo. M. Meu senhor, seu Deus estava exibindo uma grande agitação emocional e, através do canal, Thomas Lee estava igualmente sentindo aquelas dramáticas oscilações emocionais. Atualmente, Thomas sentiu que sua mente estava prestes a explodir. Assim, ele chamou Ares várias vezes para entender o motivo dessa montanha-russa emocional. Contudo, Ares não pareceu ouvir o que seu apóstolo estava dizendo. Ah, seu idiota, você vai demorar um pouco, hein? Tudo bem então. Nesse ínterim, Yon-Wu fazia uma contagem regressiva constante até 1. O grito chocado de Ares abalou violentamente a mente de Thomas. O canal vibrou violentamente antes de ficar cristalino. Thomas Lee sentiu sua mente e seu espírito serem empurrados para segundo plano enquanto um grande espírito tomava conta de seu corpo. Esta foi a descida de um deus. Com o som do ar soprando pela área, um vento forte soprou. Logo, um enorme e majestoso ser divino desceu. Todos os jogadores ao redor de Thomas exclamaram surpresos. Um deus está descendo. De repente, aqui. Se for o deus do capitão, não seria Ares? Ares está aparecendo? Por quê? No entanto, deixando todas as suas perguntas sem resposta, um halo de luz apareceu acima da cabeça de Thomas Lee. Ele brilhou intensamente por um momento e depois desapareceu rapidamente. Os jogadores do Hellhound engoliram em seco com expressões nervosas em seus rostos. Alguns realmente expressaram alegria. Não importa quão bem preparados eles estivessem, se um deus os ajudasse diretamente em sua operação, as chances de sucesso da operação aumentariam drasticamente. Eles estavam ainda mais certos da vitória. Logo o deus deles puniria aquele ser blasfemo. 0. Patupi. Naquele momento, quando Yon-Wu estava prestes a terminar sua contagem, Thomas Lee deu um pulo e caiu na frente de Yon-Wu. Não. Para ser preciso, foi Ares quem possuía o corpo de Thomas Lee que estava deitado no chão. A Ares dá as boas-vindas ao deus Shai Yon-Wu. Você está atrasado. Ares tentou gritar algo apressado, mas a ponta dos lábios de Yon-Wu já estava curvada. Yon-Wu acenou levemente com a mão no ar. Foi como um simples movimento para espantar algumas moscas. No entanto, o resultado de sua simples ação não foi nada além de simples. Bum! UGH, de repente, uma sombra surgiu abruptamente do chão e deu um tapa selvagem em Ares. Ares soltou um grito agudo ao quicar e rolar pelo chão. Enquanto isso acontecia, todos os jogadores que assistiam à cena olhavam fixamente. O que diabos eles acabaram de ver?
Eles estavam tendo alucinações? Todos tinham expressões completamente estupefatas. É claro que todos sabiam que ilusões não poderiam ocorrer dentro de sua restritiva barreira ilusória. Vou contar regressivamente até 3 mais uma vez. Os primeiros 5 sairão facilmente. 5. Rumo, 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 bum. Hércules, está descendo. Dionísio, está descendo. Apolo, está descendo. Artemis, está descendo. Charites, está descendo. Parecia que os jogadores haviam ultrapassado o estado de estupefação. Parecia que todos haviam perdido o ânimo. Os seus deuses não estavam simplesmente a descer, mas a assumir diretamente os grandes custos da lei da causalidade para descer à Terra. Todos os deuses descendentes exalavam intensa pressão espiritual, o que fazia a pele dos jogadores arrepiar só por estarem perto deles. No entanto, o problema era que todos esses grandes seres estavam correndo para cair na frente de Yon-Wu. O Olimpo era amplamente conhecido como uma sociedade piedosa de deuses, bons, focados em corrigir e manter a ordem na Terra e proteger a associação. Não é de surpreender que a maioria dos jogadores do Hellhound tenha recebido ajuda dos deuses do Olimpo. Ver seres divinos de alto escalão inclinando a cabeça assim. No entanto, o problema maior era: Momus está descendo. Ares está descendo. Logo, os deuses do Olimpo apareceram sucessivamente com pressa. De repente, o espaço em que estavam foi esmagado pela tremenda pressão espiritual. No entanto, Yon-Wu olhou em volta para a cena como se fosse bastante natural e falou brevemente com aqueles que chegaram atrasados. Quero que todos aqueles que apareceram depois de Charites se reúnam. Charites, e aqueles que vieram antes de Charites, estão isentos. Com essas palavras, Momus e os outros deuses mostraram expressões visíveis de ansiedade. Charites e os outros deuses que desceram antes de Yon-Wu soltarão suspiros de alívio. Cabeças no chão e bundas para cima. Se você perder a postura ou mostrar qualquer sinal de usar seus poderes divinos, considerarei isso como seu desejo de entrar em minhas sombras. Eka. UH. Os deuses do Olimpo seguindo obedientemente o comando de Yon-Wu foi uma visão chocante de se ver. Os jogadores só queriam desmaiar. Eles estavam perdidos sobre o que fazer nesta situação. Claro, todos eles desistiram há muito tempo da ideia de desafiar ou enfrentar Yon-Wu. O que? Vocês estão planejando fazer alguma coisa? Isso também combina comigo. As palavras cínicas que Yon-Wu jogou casualmente para os jogadores restantes do Hellhound foram suficientes para fazer seus corações baterem mais forte. Foi uma ameaça. Yon-Wu estava afirmando que, se não fossem cuidadosos, e não considerassem o próprio Yon-Wu, os jogadores teriam que lutar contra todos os deuses descendentes do Olimpo. Os olhares dos deuses do Olimpo, olhando para eles, estavam cheios de séria intenção de matar. É claro que, se ocorresse uma guerra, não seria uma simples guerra. Isso traria o fim do mundo. Portanto, os jogadores do Hellhound imediatamente se desarmaram e não tiveram outra escolha a não ser esperar ansiosamente que os deuses do Olimpo terminassem tudo o que precisavam fazer. Ao mesmo tempo, os jogadores ficaram curiosos. Qual era a verdadeira identidade de Yon-Wu? Aparentemente, sua identidade como desaparecido, Caim, parecia estar correta. Mas os jogadores não conseguiam entender por que os deuses do Olimpo estavam agindo de maneira tão estranha e subserviente. Com base em seu bom senso, havia uma grande diferença entre mortais e seres transcendentes. E era impossível imaginar transcendentes se prostrando diante de um mero humano como eles. Se a associação mais tarde soubesse destes factos, e uma vez que se tornasse conhecido pelo mundo, que tipo de alvoroço causaria? Eles não conseguiam nem imaginar. Claro, sobreviver aqui era a prioridade mais urgente. Enquanto isso, Thomas Lee, que liderou e trouxe os Hellhounds, sentiu como se estivesse à beira da morte. Você teria sido uma coisa inútil se não fosse por mim. Mas o que você fez? Quem você insultou? Você estava orando para morrer o mais rápido possível? Thomas não estava enfrentando uma sensação de morte por causa de Yon-Wu. Foi por causa de Ares, que ainda ocupava seu corpo. Enquanto a intenção assassina que emanava de Ares fervia ferozmente dentro dele, a alma de Thomas tremia precariamente como se estivesse prestes a entrar em colapso a qualquer momento. O que ele sentiu provou o quão zangado Ares estava. Um humano simplório ousou perturbar Yon-Wu. Mesmo Yon-Wu de 10 anos atrás era uma existência difícil para os deuses do Olimpo. Especialmente depois que ele conquistou o título de Deus dos Reis. Além disso, desde que Yon-Wu absorveu o poder das trevas e despertou, Ares não tinha ideia de quão mais forte e poderoso Yon-Wu havia se tornado. É claro que, como Ares também era o apóstolo de Yon-Wu, sempre que Yon-Wu ganhasse poder, Ares também desfrutaria de um efeito positivo, mas havia um limite para seus poderes aumentados, já que um subordinado nunca poderia ganhar maior poder na extensão de seu mestre. Por causa disso, Thomas Lee perdeu completamente a cabeça em algum momento e praticamente se tornou um idiota. De qualquer forma, lidarei com você mais tarde. Você vai se arrepender. Claro, Ares não estava pensando em parar ainda. Ares ficou completamente irritado com Thomas. Quando Ares estava prestes a destruir a alma de Thomas, Yon-Wu, que agora estava na frente de Ares, abriu a boca para falar. Então, a Olympus tem apoiado a associação ou como é chamada para acalmar e trazer ordem ao caos que ocorreu na Terra, certo? Isso mesmo. Fale diretamente com sua voz, não com a fala divina. Meus ouvidos estão zumbindo.
Sim, você está certo. Ares deu um pulo e acenou com a cabeça vigorosamente. Quem disse para você se levantar? Ares voltou silenciosamente para uma posição prostrada. Vendo Ares retornar à sua posição original, Yon-Woo estalou levemente a língua. Yon-Woo já tinha ouvido falar de Ananta sobre o que aconteceu durante sua ausência, mas nunca tinha ouvido falar sobre os movimentos do mundo celestial. Agora, ele finalmente compreendeu a situação geral. Após a grande fuga, Night tentou continuamente entrar neste universo, e Day, centrado em Chajeong-Woo, lutou contra eles. E o Olimpo, de acordo com a vontade de Yon-Woo e Urano, o primeiro líder do Olimpo, juntou-se ao lado de Day. No entanto, enquanto lutavam contra a noite, os deuses do Olimpo também tentaram proteger a Terra, onde se presumia que Yon-Woo estava dormindo, ou para ser mais exato, onde o Rei Negro estava dormindo. Claro, os deuses não tiveram tempo para se preocupar com a Terra porque tiveram que se concentrar totalmente na guerra contra a noite. Entretanto, a associação parecia estar a tentar manter a ordem na Terra. Assim, a Olympus deu-lhes o seu apoio. Mesmo que a associação não fosse capaz de impedir todos os deuses e demônios que estavam causando problemas na Terra, a associação poderia pelo menos lidar com os portões. E, por outro lado, se houvesse algum vestígio ou existência relacionada a Yon-Woo, a associação poderia notificar imediatamente a Olympus, pois era isso que a associação foi instruída a fazer. Mas esses caras pensaram que a Olympus estava me atacando, então eles estavam tentando me atacar e me despachar em nome da Olympus, certo? A Olympus não viu necessidade de explicar em detalhes seu relacionamento com Yon-Woo para seguidores e apóstolos individuais, então eles devem ter deixado apenas um conjunto de instruções básicas. Os humanos, que tendem a confundir-se como seres especiais, escolhidos por Deus, foram provavelmente demasiado lentos para compreender as mensagens e ordens subjacentes que os seus deuses lhes tinham deixado. Mas graças a isso, Yon-Woo parecia entender coisas que ele não conseguia entender há algum tempo. No entanto, ainda havia algo que o incomodava. Então, o portão e todas as estranhas provações que apareceram posteriormente foram todas causadas pelas reverberações da escuridão, certo? Sim, o problema é que esse fenômeno está acontecendo não só aqui na Terra, mas também em vários planetas e civilizações em todo o universo. Ares ficou ansioso quando Yon-Woo franziu a testa como se não gostasse de alguma coisa. No entanto, Yon-Woo estava imerso em outros pensamentos. Desde que abriu os olhos, ele se perguntou por que a Terra havia mudado de uma forma tão estranha e inesperada. Todo esse caos é por minha causa, certo? Tendo esse pensamento, Yon-Woo sentiu um pouco de pena. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.